Olá, sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, atuo aqui em Porto Velho e em todo o estado de Rondônia e vamos para o nosso vídeo de hoje. Uma dúvida aí que ocorre principalmente quando a pessoa vai licenciar o veículo ou fazer a transferência dele e descobre que tem um bloqueio no sistema Renajude impedindo esse licenciamento e essa transferência. E aí a gente vai ver o que significa esse bloqueio Renajude, como ele pode surgir e como desbloquear o teu veículo. Não esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo para que o YouTube divulgue esse vídeo e possa ajudar mais pessoas. Geralmente, quando você pega lá o teu veículo e descobre que tem o sistema Renajude impedindo você utilizar esse bem, a primeira coisa que você pergunta é o que seria o sistema Renajude que está impedindo de utilizar o meu veículo. É um sistema de restrição judicial de veículos integrados com o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Por meio da busca de veículos registrados em nome de uma pessoa, é possível penhorar, restringir a circulação e bloquear a transferência. Geralmente, o bloqueio Renajude pode ocorrer quando uma pessoa estiver sendo processada na justiça ou o processo estiver numa fase que a gente chama de fase de execução, ou seja, fase de pagamento. Isso significa que, se a pessoa estiver devendo judicialmente, o veículo dela pode ser penhorado para pagar a dívida. Quando o processo está em execução, ou seja, na fase de pagamento, e eu, por exemplo, digamos que você esteja me processando, eu estou me recusando a pagar, não paguei em dinheiro, e aí os meus bens que vão começar a ser bloqueados. E um desses bens que podem começar a ser bloqueados é o meu veículo. E qual é a origem desses bloqueios? Processos trabalhistas, por exemplo, se você for empresário e sofreu uma ação trabalhista e não pagou, o credor, no caso ali, o empregado, ele pode requerer o bloqueio do veículo como garantia desse pagamento, né, desse bem. Processos de indenizações são outros processos que podem gerar, porque você não pagou o valor pecuniário da dívida. Processo de dívida ativa, dívida, né, do Estado. Se você está devendo ao Estado aí, pode surgir essa ação de cobrança também. Processos de cobranças em geral, como aluguéis, contratos, etc. E outros tipos de processos, inclusive processos de direito de família, como divórcio, para não perder ali o patrimônio, né? Fazer a divisão de forma correta, e também a própria herança. Fica indisponível os bens ali para a administração do inventariante. Então, pode acontecer o bloqueio Renajude e você não conseguir utilizar esse veículo justamente para não vender, para não deixar de pagar uma dívida que eventualmente possa ter. E isso é justamente um bloqueio que surge por meio de uma ordem judicial. Beleza, Eduardo, fui transferir o veículo ou fui licenciar e aí me informaram que estava com um reajuste no meu veículo. E agora? Quais são os efeitos práticos disso? Os efeitos práticos disso é praticamente a indisponibilidade do teu bem. Praticamente o teu bem está ali indisponível para você. Então, esse bem pode sofrer uma busca e apreensão, se ele estiver em circulação, por exemplo, ou até mesmo se souber onde esse bem está, pode ser realizada uma ordem judicial de busca e apreensão, e aí esse bem vai ser penhorado para garantir o pagamento da dívida do processo judicial. Outro ponto, você não vai conseguir transferir esse veículo, não vai conseguir se livrar dele, não vai conseguir vender, ou até mesmo trazer para o teu nome se tu comprou o veículo com Renajude. Você não vai conseguir licenciar o veículo, então, tipo assim, passando uma blitz vai ser revocado. Não tem conversa. Não vai poder circular também, em razão desse bloqueio. Mesmo que o teu veículo esteja licenciado, mas esteja com bloqueio no Renajude e passar numa blitz, vai ser apreendido. E impossibilidade de vender esse bem também. Então, praticamente você não consegue fazer nada com o bem. Você está aí correndo o risco de qualquer hora perder esse bem e servir como garantia de pagamento do processo judicial por meio dessa penhora. Beleza, Eduardo, eu já sei quais são os efeitos, eu já sei agora a origem desse bloqueio. Mas como é que eu posso resolver? A gente vai ver as possíveis soluções jurídicas. Primeiramente, não resolve no Detran. Por quê? Porque se originou de uma ordem judicial. Então você vai resolver isso na justiça. Você não vai resolver isso no Detran. E uma questão que você vai ter que fazer é uma defesa processual. Justamente, se originou de um processo, então você vai ter que se defender nesse processo. Se você é o devedor dessa dívida mesmo, você pode fazer um acordo, por exemplo, ou até mesmo pagar a dívida para desbloquear teu bem.
Uma questão que você vai precisar verificar também são as ilegalidades desse processo. Porque, por exemplo, Eduardo, eu não fiquei nem sabendo desse processo, nunca fui citado, nunca fui intimado. A gente tem uma nulidade aí porque você não teve o direito de defesa assegurado antes desse bloqueio. Então, possa ser que seja necessário verificar quais são as ilegalidades nesse processo para verificar qual é a melhor estratégia a ser feita. Geralmente, você também precisa provar a situação. Por exemplo, Eduardo, eu utilizo o veículo para trabalho. Eu estou devendo? Estou. Mas eu sou taxista, eu sou Uber. E eu preciso desse veículo circulando para eu conseguir pagar a dívida. Então, se a tua situação é essa, de emprego através de atividade remunerada ao veículo, você vai ter que se manifestar no processo demonstrando isso. Geralmente, você vai precisar de um advogado para esse tipo de situação. Processo onde a dívida ainda é baixa, ou seja, tramita lá no juizado e possui um valor assim baixo, digamos que uma dívida de R$ 1.000, é possível atuar sem advogado. Agora, se a dívida é um valor um pouco mais elevado, ali, acima de 20 salários mínimos, você vai precisar obrigatoriamente de um advogado. Outra situação que é recomendável é que você conte com auxílio jurídico em todos os processos, até aqueles que é facultado o advogado, porque é uma manifestação complexa. A tua situação de bloqueio aí, ela já é complexa por si só. Então, um auxílio jurídico vai te ajudar a resolver esse problema. E você vai precisar de autorização do juiz, tá? Depois que você se manifesta, convencer o magistrado vai fazer uma decisão, o outro lado também vai ser ouvido, da pessoa que bloqueou esse bem, né? No caso, o credor solicitou esse bloqueio. Depois dessa oitiva, de ambas as partes, aí o juiz vai decidir se libera ou não. Então, veja que não é uma situação tão simples, é por isso que é necessário um auxílio jurídico para você não cometer equívocos. Então, veja que a origem do bloqueio é judicial e o desbloqueio dele também é de forma judicial. Você vai ter que se manifestar no processo. Gente, já aconteceu de algumas pessoas caírem em algumas conversas de empresa, de fulano que resolve, deixa que eu vou tirar o bloqueio. Gente, esquece isso aí. Isso aí é golpe. Você vai precisar resolver diretamente na justiça mesmo. Então, muito cuidado com as falsas promessas quando você está numa situação de vulnerabilidade, de bloqueio do teu bem, tá? Você não vai conseguir resolver isso na esfera administrativa. Eduardo, mas beleza. Eu comprei esse veículo, por exemplo, eu sou um terceiro de boa fé. Eu comprei esse veículo e não tinha transferido para mim. Então, o veículo está no nome de outra pessoa, do antigo proprietário. E esse antigo proprietário, esse sim está enrolado lá com os processos e não tem nada a ver com isso. Só que justamente, o que vai acontecer? Como você demorou para transferir e a outra pessoa está enrolada, o veículo está no nome dela. Quando o juiz dá a ordem de bloqueio, vai para o Detran, o que acontece? O veículo que está no nome dela e ela está enrolada, vai ser bloqueado, sendo que o veículo está contigo, porque você não transferiu. E aí, justamente, você vai precisar demonstrar isso no processo, que você é um terceiro de boa fé, que você comprou esse veículo sem saber que tinha um bloqueio Renajude, por exemplo, ou que ele estava com dívidas e, consequentemente, você demorou para transferir e agora não consegue mais rodar esse veículo. Então, isso tudo vai ter que ser provado também e por meio de embargo de terceiro, que é a ação que a gente chama para discutir justamente essas questões. E nesse embargo de terceiro, por meio de um advogado, você vai precisar provar a compra do bem. E que essa compra do bem não é uma espécie de fraude, porque pode acontecer também do devedor estar se livrando desse veículo para não pagar a dívida. E se for comprovada fraude ali, né, por exemplo, combinou de passar para você. Se for comprovada essa fraude aí, esse bem vai ficar travado ao processo da mesma forma, mesmo que ele esteja contigo. Agora, se você tem geralmente provas da compra desse veículo antes mesmo desse bloqueio, ou que você comprovar que nem sabia, tem provas testemunhais, provas documentais, aí você consegue o desbloqueio do veículo demonstrando que você é um terceiro de boa fé e que não tem nada a ver com o caso lá dessa dívida também. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você está com problema no Renajude, verifique com o advogado as possibilidades de solução desse problema, a melhor forma de ser resolvido, porque você não vai conseguir circular com esse veículo, não vai conseguir transferir, não vai conseguir vender. Em qualquer hora pode sofrer uma busca e apreensão aí com você circulando, se você estiver circulando com ele, ou até mesmo onde foi identificado que ele esteja. E aí você vai perder esse bem até se manifestar no processo, entrar em um acordo ou comprovar que você precisa de forma indispensável para trabalho. Então,
busque um auxílio jurídico para analisar teu caso e verificar a melhor solução do problema, beleza? Se você ficou com dúvida, pode mandar nos comentários que a gente está à disposição para ajudar.